Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Quero convidá-la a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2. Esse é um texto que eu sei que muitos de vocês poderiam vir aqui à frente, pregar, dar uma aula bem robusta, bem profunda, porque esse é um texto demasiadamente conhecido da igreja. Mas é um texto que, sim, traz lições muito preciosas para nós. E que aponta muito para a realidade da nossa vida. Por isso eu quero te convidar a ler comigo esse texto, não como alguém que já leu por diversas vezes, mas como alguém que deseja aprender e ouvir a voz do Senhor. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para poupar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ler juntos os versículos 8, 9 e 10? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Senhor, que as tuas palavras, mais uma vez, sejam para nós palavras de vida eterna. Que o teu Santo Espírito aplique ao nosso coração as verdades eternas do Senhor. E que o teu Espírito Santo nos leve à verdade que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Existem algumas coisas que eu nunca vi e que eu tenho certeza de que nunca verei. Primeiro, é um caminhão de mudanças atrás de um caixão. Porque quando a gente morre, a gente não leva o que a gente adquiriu aqui, não é verdade? Tudo isso fica. O que acontece após a nossa partida está com o Senhor. Mas muitas vezes nós vivemos como que se nós dependêssemos daquilo que temos e que precisamos nos apegar a isso, porque é nisso que a gente encontra a nossa segurança. Só que, de fato, isso é uma mentira. Só que quando você pensa sobre essa realidade de estar vivo, estar morto, você começa a perceber algumas distinções muito claras. Por exemplo, talvez você pense assim, olha, eu estou vivo, mas eu não estou tão forte assim. Ou eu estou vivo, mas eu não estou tão bem assim. Só que perceba, o texto ele traz para nós alguns indicativos que são muito interessantes, porque existe uma grande diferença entre estar vivo e mesmo fraco e um morto. O fraco, ele ainda reage. Quem está ferido, ainda pede ajuda.
Quem está doente, em alguma medida, pode cooperar com o seu tratamento. Mas quem está morto, não reage. Não tem mais nada o que fazer. Não contribui. Não consegue sair sozinho da sua condição. E se você parar para pensar, foi exatamente isso que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Ele fala sobre a nossa realidade sem Cristo. O problema humano que Paulo vai descrever aqui em Efésios 2 não era apenas um problema de uma falta de orientação, de uma carência emocional, de uma desorganização moral. Não, Paulo ele está falando de algo muito mais profundo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem vontade. Morto simplesmente faz. Simplesmente está debaixo dessa realidade que o envolve e o toma por inteiro. O morto não consegue por si mesmo sair da sua condição de morte. É isso que eu quero dizer. Por isso que Efésios 2, de 1 a 10, é um dos retratos mais límpidos, mais claros do Evangelho em toda a Bíblia. O texto, ele vai mostrar aquilo que eu e você éramos sem Cristo. E aquilo que Deus fez por nós em Cristo. E a razão, e o motivo para o qual Ele nos salvou. Sim, exatamente isso. Você sabia que Deus te salvou com um motivo? Deus te salvou para um propósito, porque Ele tem algo a fazer e realizar também a partir disso. É interessante porque esse texto, ele vai mexer com duas ilusões do nosso coração. A primeira ilusão é a ilusão de que, quer saber? O meu pecado, ele não é tão grave assim, ele não é tão sério assim. E uma segunda ilusão, a ilusão de que, olha, deixa como está, porque mais à frente eu conserto, mais à frente eu resolvo, mais à frente eu dou o meu jeito. Essas duas ilusões, elas são muito presentes nos nossos dias. Mas Paulo vai mostrar que a nossa necessidade não é de uma reforma moral, mas sim, nós somos carentes e necessitados de uma ressurreição espiritual. E isso, entenda, eu não consigo fazer, eu não consigo produzir, eu não consigo executar por mim mesmo. Isso daí é fruto da ação de Deus. Só para que você entenda um pouco melhor o contexto dessa passagem, a carta aos Efésios, ela foi escrita justamente para destacar essa grandeza desse plano eterno de Deus em Cristo. Quando a gente olha lá no capítulo 1, capítulo que antecede esse texto que nós lemos, Paulo ele vai num seguinte movimento. Ele começa a exaltar as bênçãos espirituais do Evangelho. Paulo, com muita maestria, com muita profundidade, ele vai trabalhar temas como eleição, adoção, redenção, perdão, selo do Espírito e o poder da ressurreição na vida do crente. Já no capítulo 2, esse texto aqui que nós lemos, Paulo, ele desce da doutrina e ele caminha no chão da nossa realidade. Ele vai mostrar como que esse poder da ressurreição alcançou pecadores reais como eu e você. E ele vai mostrar que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos foi o poder que arrancou a mim e a você da nossa morte espiritual. Paulo vai mostrar com muita clareza como que isso acontece. Por isso que Efésios 2, de 1 a 10, ele pode ser lido
como o grande drama da redenção, que mostra 3 movimentos muito claros: a miséria do homem sem Cristo, o que nós somos sem Cristo, a total miséria na qual nós estamos inseridos. O texto vai mostrar também essa intervenção gloriosa e graciosa de Deus em Cristo. E também o novo propósito do povo redimido. E aí o texto ele vai trazer algumas nuances. Paulo ele começa a sua caminhada nesse texto. Por exemplo, nos versículos de 1 a 3, ele vai dizer lá que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra mortos, ela vai descrever uma ideia de uma incapacidade espiritual. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo ele não está dizendo que o ser humano sem Cristo é tão mau quanto poderia ser em todas as áreas. Não, na verdade ele está afirmando que, diante de Deus, o ser humano, ele estava sem vida espiritual. Ele estava sem comunhão, alienado dessa comunhão com o Senhor. Ele estava totalmente incapaz de produzir por si mesmo algo que agrade a Deus. Delitos e pecados. Essa expressão, ela aponta para a profundidade e da variedade, isso daqui é legal. Lembra do supermercado, quando você vai lá numa gôndola e você vê uma variedade de produtos? Paulo está descrevendo aqui a variedade da maldade humana, delitos e pecados. A variedade, as expressões mais distintas da maldade do nosso coração. O pecado, ele não é apenas um erro ocasional. E essa é uma verdade que a gente precisa corrigir na igreja, porque muitas vezes a gente acha que o pecado, ele é uma pedrinha no caminho que a gente tropeça, mas não. A realidade do pecado, ela é muito mais ampla do que isso. Pecado é um estado de ruptura, de desvio, de oposição ao governo de Deus. É por isso que homens que estão em pecado se opõem a esse reino do Senhor. Se opõem à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. O texto vai mostrar lá nos versículos 2 e 3 que Paulo aponta para uma realidade. Andastes, ele fala lá, ele aponta para o passado, né? Andastes segundo o mundo, segundo o diabo, segundo a carne. E aí ele está mostrando aqui o que, irmãos? 3 esferas dessa nossa escravidão. Primeiro, o mundo. E a palavra mundo, ela aponta para uma realidade caída que normaliza a rebeldia. Segundo, ele vai falar o diabo, né? Ele aponta para o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Em terceiro lugar, ele aponta para a carne, que são os desejos totalmente desordenados do coração humano. Então, nesse sentido, o pecado, ele não é somente externo, ele não é meramente social. Na verdade, existe uma influência cultural, existe uma realidade espiritual maligna. Existe também uma total corrupção interna do nosso coração. Só que Paulo, ele inicia uma chave, ele pega uma chave de uma virada aqui agora, a partir do versículo 4, quando ele diz, mas Deus. E eu acho lindo essa expressão, mas Deus. Há uma intervenção aqui, há uma mudança. Essas duas palavras vão revirar essa história, porque a salvação, ela não começa no homem. A salvação, ela começa em Deus. E Paulo, ele vai destacar aqui os 3 fundamentos dessa ação divina. Olha o que Paulo vai dizer, olha aí para a sua Bíblia. Paulo vai apontar para a riqueza da misericórdia. Paulo vai apontar para a grandeza do amor. E ele termina mostrando
a soberania dessa graça maravilhosa de Deus. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou com Cristo. Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Irmãos, a nossa união com Cristo é o centro dessa nossa nova realidade. Nós não estamos sozinhos. E é por isso que na Santa Ceia a gente sempre aponta para essa realidade. Nós não estamos mais sozinhos. Nós estamos em Cristo. Nós estamos firmados nele, ancorados nele. Estamos em Cristo. Diante dos seus dilemas, diante das suas necessidades mais profundas, eu e você podemos de maneira categórica entender: eu não estou sozinho. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Supremo Pastor está comigo. Ele aponta, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Gente, essa salvação, ela é de ponta a ponta, totalmente e exclusivamente fruto da ação maravilhosa e perfeita de Deus. Ela não é conquista. A salvação não é um salário espiritual. Olha, eu fiz coisas boas para Deus, então Deus vai olhar para mim e vai me salvar. Não, não, não. Ela não é uma recompensa moral por eu tentar viver uma vida boa. Não, não, não. A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a salvação. Mas não é com mérito humano. E Paulo ele vai eliminar todo o espaço para essa vanglória. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. E eu gosto muito da palavra dom no Novo Testamento, porque quase sempre, quando a gente olha lá no grego, a palavra dom, ela tem a ver com presente. Gente, isso é maravilhoso. A fé é um dom de Deus, ou seja, a fé é o quê? Um presente de Deus. É algo que Deus gratuitamente nos dá, nos oferece, nos entrega, nos confere. A lógica do Evangelho é justamente essa, irmãos. A causa da salvação, ela está na graça de Deus. O meio de salvação é a fé. E o fundamento, o alicerce da nossa salvação é a obra realizada por Cristo. Obra essa perfeita, na qual eu e você não precisamos acrescentar nada. Ela já foi realizada. E aí, no versículo 10, Paulo vai dizer: criados em Cristo Jesus para boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Paulo utiliza aqui uma palavra chamada de feitura. E feitura mostra que o crente é obra o quê? Das mãos de Deus. Nós somos feitura dele. Sabe como um vaso de barro nas mãos do oleiro? Deus, ele nos criou. Deus, ele nos fez. A salvação, ela não é uma maquiagem espiritual. Ela é uma obra, é nova criação, é algo que Deus realiza. E essas boas obras, elas não são a raiz da nossa salvação. As boas obras, elas são o fruto da nossa salvação. Porque Deus, ele não nos salva por causa das nossas boas obras, mas ele nos salva para as boas obras. Ou seja, a graça que perdoa é a mesma graça que transforma e que nos envia. Por isso, nesse texto, Paulo ele vai apontar para a seguinte realidade. Ele mostra que nós estávamos espiritualmente mortos, que nós fomos salvos unicamente pela graça de Deus, mediante a fé, e que nós fomos recriados em Cristo para uma vida de total obediência e serviço. Boas obras é isso. Está aqui algo que você precisa entender. Pastor, o que são boas obras? Vida de obediência e serviço.
Pastor, como que eu posso experimentar os frutos que Deus tem para mim? Como que eu posso produzir esses frutos? Vida de obediência e serviço. Porque às vezes e o nosso coração, ele é meio hollywoodiano, né? Às vezes a gente tem uma fé meio hollywoodiana. E aí você pensa assim, quais são os frutos que Deus quer que eu tenha? Que eu vá lá morar no meio dos índios por 10 anos e que uma tribo inteira se converta. Pode ser que Deus tenha isso para você. Mas talvez Deus está chamando você para que no lugar onde você está, na realidade onde você está, você viva uma vida de obediência e serviço. E entenda, meu irmão e minha irmã, se você, no contexto em que Deus te colocou, no lugar onde o Senhor te colocou, você viver uma vida de obediência e serviço, grandes coisas Deus fará ali. Isso é uma vida de frutos. São esses os frutos que Deus espera de você. Então a gente precisa parar de conjecturar, de imaginar de uma maneira hollywoodiana os frutos que Deus tem para nós, e a gente precisa descer para o chão da fábrica e viver a vida que o Senhor está nos chamando a de maneira categórica vivermos. Aonde você está? Quem são as pessoas próximas a você? Perto delas, se mantenha fiel ao Senhor. Perto delas, não seja influenciado pelo mundo, pela carne, pelo diabo. Não. Perto delas, seja fiel, obediente ao Senhor. E viva ali o que Deus preparou para você. Então, para a gente terminar, 3 lições muito práticas acerca do que esse texto traz para nós. Em primeiro lugar, sem Cristo, nós estávamos mortos e escravizados pelo pecado. Versículos 1 a 3. A morte espiritual, ela vai revelar a nossa incapacidade, não apenas a nossa fraqueza. Porque o pecado, ele produz escravidão ao mundo, ao diabo e à carne. É por isso que muita gente hoje é escrava aí, porque estão sujeitos exatamente ao mundo, à carne e ao diabo. E o problema humano mais profundo, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. O problema do coração humano, ele vai muito além do comportamento. É um problema de coração. Sem Cristo, nós estamos debaixo da ira de Deus. Por isso a gente precisa entender que o nosso pecado, ele precisa parar de ser minimizado. A gente precisa entender que Deus não tolera pecadinho de estimação. E a gente precisa entender que nós temos um Deus grande. Nós temos um Deus grande. Nós temos um Deus grande. E que se nós buscarmos nele força, auxílio e direção, nós conseguiremos deixar para trás todo e qualquer pecado. Em segundo lugar, o texto vai mostrar que Deus nos alcançou com amor, misericórdia e graça. E isso é lindo, gente. Isso lá nos versos de 4 a 9 fica muito claro. Porque a salvação, ela começa com Deus, ela não começa comigo e com você. E a causa da salvação é justamente essa misericórdia maravilhosa de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E essa obra de salvação, sabe o que ela produz em nós? A salvação de Deus, ela nos une a Cristo. E quando nós estamos unidos a Cristo, Ele nos vivifica, Ele nos ressuscita e Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Salvação é pela graça, não é pelo mérito. A salvação é mediante a fé. E a fé é o quê? Um presente de Deus. Por isso, se é um presente de Deus, a salvação não é por meio das obras, não é por meio daquilo que eu faço, mas é por aquilo que Cristo fez e que o Senhor voluntariamente me entregou. E aí, quando eu olho, e aí entenda isso, meu irmão e minha irmã, quando eu percebo, quando eu olho essa realidade de que Deus se aproximou de mim em Cristo, de que Ele me alcançou com a sua palavra, com a sua graça maravilhosa, o que isso deve produzir em mim? Qual deve ser a minha resposta a isso tudo? Total rendição.
Senhor, aqui eu estou. Senhor, que seja feita em mim a tua vontade. Senhor, eu reconheço que o Senhor tocou meu coração, lavou meu coração, restaurou a minha vida. Eu reconheço que Cristo é Senhor, eu reconheço a obra de Cristo, eu reconheço que Ele é o meu único e suficiente Salvador. E por isso, você pode reconhecer que Deus está agindo na sua vida. Deus está operando na sua vida. Para de achar que você é um cristão classe C, classe D, classe E. Agora eu lembrei de quando eu estava na escola. Classe E, né? Para de achar que você é um cristão classe E. Deus não tem filhos alijados. Deus tem filhos amados. Vou usar um exemplo. A mesma qualidade de amor que Deus usou para com Billy Graham, Deus usa com você. A mesma graça, o mesmo amor maravilhoso que Deus tem pelo querido pastor Hernandes Dias Lopes, Deus tem por você. É o mesmo amor, é a mesma graça, é o mesmo favor. É o mesmo sangue derramado, vertido na cruz. Há uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus e Pai que está em todos e que age por meio de todos. É essa a realidade que a gente precisa entender. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que, olha, Deus me ama, Deus me salvou, eu estou na igreja. Mas sabe, Deus não me usa tanto assim, Deus não gosta de mim tanto assim. E a gente precisa entender que isso é uma grande mentira que o nosso coração produz. Sim, nós somos amados. E a salvação é fruto desse agir maravilhoso e gracioso de Deus, que nos confere uma nova vida, que nos une a Cristo e que prepara um novo futuro para nós. E é isso que o versículo 10 vai mostrar, que em Cristo nós fomos recriados para viver uma nova vida de boas obras. Somos feitura de Deus, a salvação é nova criação, as boas novas não são a causa da nossa salvação, mas são a evidência da nossa salvação. E Deus, de antemão, olha que coisa linda, de antemão Ele já preparou um caminho de obediência para o seu povo. Eu acho muito bonito quando Deus confere a lei a Moisés. Deus não fala assim, olha, me obedeçam aí por uns 10 anos, que se vocês seguirem direitinho, eu darei a lei a vocês. Não. Deus preparou um caminho de obediência ao seu povo. Deus entregou a lei e falou, vão, sigam, obedeçam, vivam isso pela fé. E é isso que Deus nos chama e nos convida. Deus, Ele nos chama e nos convida a uma vida de obediência, uma vida de rendição. E quando nós vivemos uma vida de obediência e rendição, nós experimentamos os frutos que Ele preparou para nós. Eu quero terminar essa mensagem dizendo a você, meu irmão e minha irmã, que sem Cristo nós estamos mortos, mas com Cristo somos vivificados. Deus, Ele nos chama a uma vida de frutos, mas para que nós vivamos essa vida de frutos como homens e mulheres que estão vivos em Cristo, nós precisamos entender o chamado do Senhor para nós, uma vida de obediência e de fidelidade a Ele. Então, guarde isso. O Deus que faz aqueles que estão mortos se tornarem vivos, Ele ainda age hoje. Ele transforma hoje. E Ele está realizando uma obra em muitos corações. E no meu e no seu também. E Ele nos chama e nos convida a uma vida de total rendição, obediência, caminhada, dia a dia com o Senhor. Viva pela fé. Aonde Deus está te chamando a viver pela fé? Qual é o lugar, qual é o ambiente que Deus colocou? E como que você pode, nesse lugar e nessa realidade, expressar a sua obediência ao Senhor, como alguém que agora está vivo em Cristo Jesus?
Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria, mas que Deus te dê força e ânimo para que você frutifique aquilo que o Senhor mesmo preparou para você. Nós estamos vivos em Cristo. Que vivamos agora para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo seu infinito amor, pela sua maravilhosa graça. Mas obrigado, Pai, porque em Cristo o Senhor nos apresenta um novo caminho, aonde nós, seguindo o nosso Senhor e Salvador, caminharemos pela fé. Como é maravilhoso, Pai, entender que a vida com Cristo é uma vida de frutos. Frutos que nós experimentamos porque estamos ligados à videira. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor um dia olhou para nós com seu olhar de graça e misericórdia e nos amou com um amor que nós não merecíamos. E hoje o Senhor nos chama a essa vida de seguimento. Ó Pai, muito obrigado por essa obra maravilhosa. E nós te pedimos, ó Deus, continua a lapidar o nosso coração. Continua, Senhor, a trabalhar a nossa fé. Continua, Senhor, a nos guiar todos os dias. E nos colocar, Senhor, diante de situações onde nós poderemos exalar o bom perfume de Cristo. Abençoa a tua igreja, a cada um dos teus filhos aqui, a cada família da igreja, Pai. Continua fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. É a oração que nós fazemos, em nome dEle, que nos ensinou a orarmos juntos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Nós teremos agora a nossa escola bíblica dominical, mas antes disso, ali fora, temos o cafezinho mais gostoso de Campo Grande.